Comecei a gravar, então, gente, vamos começar, né? O primeiro tópico é a psicologia escolar crítica, né? O que diferencia essa atuação de psicologia escolar das outras, né? Essa nova concepção de psicologia escolar, ela vem da década de 80, né? Como nós já bem vimos no bimestre passado, a importância da década de 80 para a virada na psicologia escolar, né? E ela tem três bases, né? Para três atuações. Então, ela tem uma base filosófica, que é o materialismo histórico dialético, uma abordagem, uma base de teoria psicológica, que é o socio-interacionismo, e uma teoria pedagógica, que é a pedagogia histórico-crítica, né? Então tem essas três bases, como eu já vi aqui, né? Filosofia, o materialismo histórico dialético, que vai refletir o pensamento crítico, a psicologia dessa abordagem, que é o socio-interacionismo ou psicologia histórica, que vai dar conta do âmbito da individualidade, e a pedagogia, que a base é a histórico-crítica, né, do Saviani, e vai englobar a educação. Então, cada um desses três pilares vai englobar uma parte dessa nova psicologia escolar, né? A filosofia, a psicologia e a pedagogia, cada uma com seu espaço na teoria e na atuação dessa nova corrente. E por que, né, que foram escolhidas essas concepções? Por que o materialismo histórico dialético? Por que o socio-interacionismo, né? E por que a psicologia histórico-crítica? Essas duas outras, né, o socio-interacionismo e a psicologia histórico-crítica, elas têm base no materialismo histórico-dialético também, e elas foram escolhidas porque elas possibilitam a humanização, considerando os vários fatores históricos e culturais e que se dá através da apropriação dos conhecimentos. Então, para os teóricos que estão nessa abordagem, né, de psicologia escolar crítica, eles acreditam no processo de humanização, e esse processo ele se dá através da apropriação do conhecimento, né? Então, a escola, a função social dela é de humanizar. Esse humanizar é a gente se apropriar dos conteúdos desenvolvidos pelo ser humano ao longo da história, né? Todo o conhecimento histórico abarcado por tudo isso, sabe? E esse processo de aprendizagem, ele está inserido, né, num contexto histórico e cultural. E esses contextos históricos, culturais, econômicos, sociais, todos eles vão influenciar nesse processo, nessa apropriação de conhecimento e também nas relações que nós temos uns com os outros, né? Então, é isso que diferencia essa crença na humanização, né, do processo de humanização que se dá através dos conhecimentos, entender que esse processo e outros que ocorrem dentro da escola, eles são multideterminados, são vários fatores que constituem eles, né? E também tem também uma área, um plano ético, né? Nós temos o dever ético, né, de fazer uma psicologia transformadora, uma educação transformadora que vai emancipar essas pessoas que estão na escola, né? E a gente vai ver isso mais para frente. Então, né, nesse texto que fala, né, esse aqui é o primeiro texto da aula desse segundo bimestre, né, fala qual que é o local da psicologia escolar, né? E muitos pensam, né, gente, provavelmente todo mundo que pensava que o psicólogo escolar só podia atuar na escola, mas não. O lugar do psicólogo escolar é onde for possível, mas, né, nós temos que ter em mente que ele só vai ser um psicólogo escolar, só vai estar atuando em psicologia escolar quando ele tem no seu centro o processo de escolarização. Então, se o objeto de estudo não tem nada a ver com o processo de escolarização, então é tudo menos psicologia escolar, né? O foco de sua atenção é na revisão crítica dos conhecimentos acumulados pela psicologia como ciência, pela pedagogia e pela filosofia da educação, a possibilidade de contribuir para a superação das identificações teórico-práticas que ainda se colocam na relação entre psicologia e educação. O que eles estão falando aqui, né? Que a psicologia, a educação e a filosofia, elas têm servido a uma classe específica, e essa classe, né, ao servir aos propósitos dessa classe, a psicologia, a educação, a filosofia tem gerado o que as pessoas chamam, o que nós chamamos de
de fracasso escolar, de queixa escolar. Então, ao superarmos, ao criticarmos, né, essas bases, a gente consegue transformá-las para que não voltem a acontecer, né? Então, desta forma, o que define um psicólogo escolar não é o seu local de trabalho, mas sim o seu compromisso teórico e prático com a questão da escola, né? Então, você pode atuar em psicologia escolar, né, até através de política, né? Porque você vai ter um compromisso teórico e prático com as questões da escola, né? Então, aqui entra também o âmbito do compromisso que se liga com um pouco com a ética, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, gente, que tá calor pra caramba. Pronto. Como eu falei, né, a psicologia e assim como as outras ciências e a filosofia, elas servem a uma classe específica, que pode ser chamada de classe dominante, ou de burguesia, ou de qualquer outro nome que vocês queiram dar, né? Mas a psicologia acaba atuando numa conjuntura histórica, né, de forma hegemônica, que reproduz esses interesses dessa classe dominante. Ao longo da história, vários movimentos políticos teóricos tomaram conta do pensamento vigente da época, né? Então, quando a gente estudou a história da psicologia escolar, né, no bimestre passado, a gente viu que ela foi, entre ela, foi passada várias teorias e vários pensamentos centrais daquelas épocas. E esses pensamentos centrais, esses pensamentos dominantes da época, são os pensamentos da classe dominante, né? Todo pensamento hegemônico de uma sociedade é necessariamente o pensamento da classe dominante. Então, por exemplo, movimentos como o darwinismo social, o movimento de higienista, né, o movimento de higiene escolar, saúde escolar e agora, mais recentemente, o neoliberalismo, são movimentos, né, são movimentos de ideias, de pensamentos que são refletidos na escola e que tem, não só na escola, mas também na ciência, na psicologia, e eles têm um objetivo claro, né, que é perpetuar, né, o status quo dessa classe dominante. Então, a psicologia escolar ela vem como uma crítica, né? Ela vem como uma crítica a essa psicologia e tenta superar esses pensamentos, né? E essas teorias e essas concepções. Aí a gente fala sobre a individualização, que é um processo muito presente ao longo da educação, ao longo da prática da psicologia escolar, né? Um psicólogo que serve aos interesses da classe dominante através da individualização tem apenas uma pergunta a se fazer, né? Que é por que o indivíduo não aprende, né? Se você está focado no indivíduo e tem um problema de aprendizagem, você tem que se focar para ele. Então, a pergunta é por que esse indivíduo não está aprendendo? E essa pergunta aponta uma falta de compromisso da psicologia com a condição multideterminada das circunstâncias, né, em que esse indivíduo vive. Porque não é só ele por ele mesmo que não aprende, né? Ele é transpassado por várias dinâmicas, por várias coisas, né? Esse sujeito, ele não se deu num vácuo, ele não se deu num lugar sem nada, sabe? Ele nasceu num contexto histórico, nasceu num contexto econômico, cultural, social. Ele tem uma família, ele tem uma escola que fica num bairro com professores que também nasceram, todo mundo nasce num contexto histórico, né? Então, tudo isso vai ser reproduzido na escola, né? Todo esse contexto onde esse indivíduo nasceu vai ser refletido na escola e em todos os outros lugares, né? Então, quando você foca só no indivíduo, é uma negligência com os outros fatores que determinam o que está acontecendo com essa pessoa, né? E é isso que a psicologia escolar crítica vem combatendo forte, né? Que é a principal crítica deles e é a principal diferença na atuação, né? Eles veem o todo, não veem só o indivíduo. E aqui afirma, né, o compromisso ético, né? A partir dos anos 80, como eu falei, que teve todo esse processo de redemocratização, teve uma supervalorização dos movimentos sociais e tal, que foi possível ter essa reflexão e essa autocrítica da psicologia escolar, né? Foi possível ter essa reflexão e, através dela, nasce uma psicologia escolar crítica, né? Uma psicologia dialética que analisa os fenômenos a partir do material e de seus múltiplos fatores, tendo uma concepção de homem histórico e cultural, e uma atuação crítica transformadora na escola, procurando superar as ideologias dominantes que perpassam os processos de escolarização. Então, gente, psicologia escolar crítica.
um resumo é mais ou menos daqui que eu acabei de falar. Então, vai ficando claro, né, como que se dá essa psicologia escolar crítica, como que vai se dar essa atuação, vai ficando claro? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Tudo certo? Beleza, então. Tá bom, então, obrigado. Aí, como eu falei, né, tem 3 pilares, que é a filosofia, a psicologia e a pedagogia, né? Só que todas essas duas outras têm uma base, né? Toda psicologia escolar crítica tem uma base, né, única, que é o materialismo histórico dialético, que é a matriz desse pensamento psicológico, né? Que ele vai basear a teoria psicológica desse ramo, que no caso é a psicologia histórico, e a prática pedagógica, que, como a gente já falou, é histórico-crítica. Mais do que uma análise crítica da sociedade capitalista, ela veicula, né, o materialismo histórico dialético, esse pensamento, para além de uma visão de homem, de sociedade, uma concepção ética. A finalidade explícita é o compromisso ético-político com a emancipação humana, estando, portanto, presente as dimensões ontológicas, formação do ser dentro de determinadas circunstâncias sociohistóricas, epistemológica, que é como se conhece esse processo e a dimensão lógica, e a lógica inerente dessas particularidades, né, que precisam ser apropriadas. Então, é isso, né? Toda a prática e toda a teoria da psicologia histórico-crítica vai se basear nesse conceito de materialismo histórico dialético e dessa concepção de compromisso ético-político, né, com o ser humano. Então, vem da base do materialismo histórico dialético e por isso que nós precisamos entender melhor sobre o materialismo histórico dialético, né? O fundador desse pensamento foi Marx e Engels, a partir de críticas, né, que eles fizeram a Hegel, da dialética de Hegel, né? E para o Marx, as relações sociais são resultados do trabalho e do modo dessas relações de produção constrói a sociedade, ou seja, a sociedade, né, ela vai se construir e se constituir a partir de uma base, né? Essa base, ela é o modo de produção vigente na época e as relações de trabalho, né? Então, a base de uma sociedade é o modo de produção e a relação de trabalho, e tudo acima dela vai ser baseado nesse modo de produção e nessa relação de trabalho. Então, essa é a chamada, né, essa chamada de estrutura, e tudo acima é a superestrutura, que no caso é a cultura, a escola, a filosofia, etc., né? Então, as sociedades, elas se organizam com base na economia da sua época, né? Nesse contexto material. Os meios de produção e as relações de produção são a base da sociedade, e acima delas se constroem superestruturas, como a cultura, a religião, a educação, ideologias, lei, etc. A cultura de uma sociedade é baseada no modo de produção e pelas relações de trabalho de sua época, como acabei de falar. Então, quando nós falamos de escola, quando nós falamos de pedagogia, né, é uma pedagogia que se está dando no modo de produção capitalista, né, com relações de trabalho X. E essas relações de trabalho e esse modo de produção vigentes dessa época, eles vão, sim, influenciar em como essa escola vai se dar. Não só a escola, mas religião, leis, política, tudo isso daí vai ser influenciado por esse modo de produção. Então, por isso que é importante ter noção dessas bases materiais da sociedade. E também, né, a gente ter noção histórica, né, de como nós chegamos até aqui. Né? Então, por que a escola é desse jeito? Tem uma materialidade e tem uma história por trás, é construído historicamente. Né? A escola é construída historicamente. E essa história é construída a partir das relações de trabalho e dos modos de produção. Tá certo? Mas por que essa psicologia escolar ela elegeu o materialismo histórico dialético para ser esse pilar central de toda a teoria dele, né, dessa psicologia escolar crítica? Porque é mais do que uma análise crítica da sociedade capitalista, né? Ela vincula, para além de uma visão de homem de sociedade, uma percepção ética, como já falei, finalidade explícita de compromisso ético-político com a emancipação do humano, como já falei antes, né? Então, essa é a diferença. Aí a gente vai falar sobre a psicologia, né? Nós já falamos sobre a filosofia, que é o materialismo histórico dialético, e agora a psicologia é a psicologia sociohistórica do Vygotsky,
E o Vygotsky, né, a matriz dessa psicologia sócio-histórica é o materialismo histórico dialético também, né? Então, a psicologia socio-interacionista do Vygotsky traz relações entre aprendizagem e desenvolvimento em uma nova dinâmica. O principal fato humano é a transmissão e assimilação da cultura. Assim, a aprendizagem é alçada a uma posição extremamente importante, na medida que se constrói em condições fundamentais para o desenvolvimento das características humanas não naturais, mas formadas historicamente. Então, o que ele quer dizer com isso? Que... Eu tô falando muito rápido, gente? Tô com medo de eu estar falando muito rápido. O que ele quer dizer com isso, né? Essa passagem aqui. Que antes nós... tô falando muito rápido. Vou tentar dar uma desacelerada. Antes tinha uma concepção maturacionista, que a gente vai ver mais para frente, né? Que a criança ela só vai aprender certas coisas quando ela estiver madura, né? E o Vygotsky ele vai romper essa relação entre desenvolvimento e aprendizagem, porque antes a aprendizagem ficava atrás e o desenvolvimento na frente. Só que, para Vygotsky, essa relação mudou e a aprendizagem deve estar à frente do desenvolvimento. Então, a boa aprendizagem, a boa educação, é que vai ensinar antes do desenvolvimento, sabe? E tem conhecimentos que não são nossos, que não são naturais, né? Coisas que são naturais para a gente, reações de medo, reações emocionais, né? Fisiológicas, mas tem coisas que não são. Por exemplo, a linguagem. Gente, linguagem não é algo natural, é algo construído histórica e culturalmente, né? E através da apropriação desses conteúdos humanos, né? Que construiu a nossa sociedade, que nós nos humanizamos. Então, a humanização é feita através disso, através da apropriação desse conhecimento historicamente acumulado ao longo do tempo. Tá certo? Isso mesmo, Keneia. É aquele que fala sobre a zona proximal. Que aí eu vou trazer mais para frente sobre zona proximal, que aí mostra um pouco dessa relação entre o desenvolvimento e aprendizagem, mas é esse mesmo. Então, se a psicologia, a filosofia é um materialismo histórico dialético e a psicologia é sócio-histórica, a pedagogia dessa psicologia histórico-crítica é a pedagogia histórico-crítica, né? Que vai trazer a história como um fator muito importante para entender os processos da escola e como superar, né, esses problemas e essas reproduções que ocorrem nela, né? E a psicologia histórico-crítica ela foi desenvolvida pelo Saviani, que nós vimos no texto Escola e Democracia. Se eu não me engano, foi a nossa primeira leitura do semestre, foi Escola e Democracia, né? E aqui o Saviani tem uma frase dele que o papel da escola não é de mostrar a face visível da lua, né? Mas mostrar a face oculta, ou seja, revelar os aspectos essenciais das relações sociais que se ocultam sobre os fenômenos que se mostram a nossa perspectiva imediata, né? Então, ele tem esse lance de pedagogia crítica e transformadora, né? Saviani, ele explicita a finalidade transformadora para a educação e para a psicologia, né? Ou seja, a gente tem que ter um propósito transformador. Ao discutir a finalidade da educação escolar, destaca o caráter conservador e, ao mesmo tempo, contraditório do projeto burguês de escola. Pensado por contradições tanto nas relações da escola como na sociedade, quanto a função na escola e os temas relativos ao processo de educação, né? Então, ele toma o processo de democratização, né, que para o Saviani é muito importante, a democratização da educação no sentido formal e substancial, defendendo a garantia de acesso e permanência na escola, como a condição humanizante, né, no sentido de unilateralidade. Unilateralidade é o conceito da gente conseguir analisar as coisas por várias perspectivas, né? São vários pontos de vista, vários conhecimentos. E, como a gente tinha falado, né, essa humanização se consiste um auxílio ao indivíduo em se apropriar do conhecimento historicamente produzido pelo processo subjetivação e objetivação, né? Então, para isso, para o Saviani, né, a escola tem que ter esse caráter democrático, né? Então, é isso. Mas ela acabou não falando muito de Saviani nesse semestre, acho que ela nem
falou da psicologia histórico-crítica, então acho que não é uma coisa que vai cair na prova dela, por ser algo que ela não mencionou na sala de aula, mas é importante saber, né, essas bases. E falando de psicologia crítica, né, esse tópico é sobre ela, a gente tem que saber como que ter uma psicologia crítica, né? Então, para ter uma psicologia crítica, cabe à psicologia oferecer subsídios para o desenvolvimento de uma concepção científica do indivíduo, entendendo como síntese a história social da humanidade, né? Então, mais uma vez, a psicologia escolar crítica traz a importância da história, né, e do ambiente social para o desenvolvimento do ser humano. Cujo desenvolvimento deve conscientemente participar para assegurar sua emancipação. Ou seja, as pessoas elas têm que ter noção da sua história, né, do contexto social onde elas vivem e como se deu esse processo até elas chegarem onde elas estão, porque isso vai fazer com que elas se emancipem, né? Elas não vão estar mais alienadas, né? Elas precisam ter contato com a sua história, né? Tanto a história de si mesmo, mas a história do contexto de onde ela está, né? Então, trata-se de tomar como tarefa também da psicologia, o estabelecimento de mediação entre o desenvolvimento histórico da humanidade e a vida particular dos indivíduos. É muito importante essa palavra aqui, mediação, né? A gente não é protagonista, a gente é uma ferramenta para esses indivíduos conseguirem se apropriar desses conhecimentos, né? E se no momento atual as relações entre homens têm favorecido a alienação, ou seja, né, que as pessoas não entendam esse desenvolvimento sociohistórico, deve-se ressaltar que essas mediações teóricas não podem apenas explicar como e por que os indivíduos agem, ou são uma ou de outra maneira, mas deverão também buscar responder como e por que os indivíduos podem vir a agir e tornar-se seres emancipados. Então, uma psicologia transformadora, né? Que tem que entender como que, num sistema que faz uma alienação, como que o indivíduo vai tomar consciência de si, né? E se tornar um ser emancipado. Aí tem a atuação do psicólogo na escola, né? Que a atuação desse psicólogo crítico, né? Que o objetivo do psicólogo é o encontro entre o sujeito e a educação. E a finalidade central de seu trabalho deve ser de contribuir para a construção de um processo educacional que seja capaz de socializar o conhecimento historicamente acumulado e de contribuir para a formação ética e política dos sujeitos, né? Então, o conhecimento ele não pode ser individualizado, né? Nós aprendemos em coletivo. Mensagem? É verdade, né? Aí, no caso, esse psicólogo acaba servindo aos ideais da classe dominante, né, Keneia? Então, é isso, quando não tem essa consciência. Então, o coletivo, né, é importante esse conhecimento coletivo, que as pessoas elas se ajudem, né, a conseguir se apropriar desse conhecimento e que eles tenham uma formação ética e política, né, ou seja, que eles também tenham esse compromisso político com a emancipação, né, então serem seres conscientes e ativos na sociedade, né, principalmente seres ativos. O papel do psicólogo na escola é assegurar e contribuir para que a escola cumpra sua função social. A função social do psicólogo da escola é a humanização, que no caso é a apropriação do conhecimento historicamente acumulado, como já falamos. Aí aqui tem, né, que o psicólogo deve compreender a forma mais profunda, tanto as maneiras pelas quais o trabalho educativo produz nos indivíduos singulares a humanidade, que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens, desempenhando o papel de atividade mediadora entre a esfera da vida cotidiana e a esfera não cotidiana, de objetivação do gênero humano. Quanto às funções e à natureza social, o desenvolvimento cognitivo dos fatores emocionais e afetivos no processo de humanização desses indivíduos pela via da apropriação da cultura, ou seja, o psicólogo ele vai trabalhar tanto na questão coletiva, né? Olhar o social, olhar como
se dá esse processo, quanto olhar para o indivíduo, né? Quando a gente fala de olhar para o indivíduo, é entender como o desenvolvimento se dá naquele indivíduo, né? Como que dá os processos psicológicos daquele indivíduo. No caso, como que deu o seu desenvolvimento emocional, o seu desenvolvimento cognitivo, que não podem ser separados, né? O seu desenvolvimento da sua atenção, né? Então, quando a gente olha para o indivíduo, só para o indivíduo, a gente acaba perdendo o resto. Mas se a gente olha só para o resto, a gente acaba perdendo o indivíduo de vista. Então, tem que ter essa mediação entre os dois. O psicólogo, ele vai trabalhar com o coletivo, com esses processos de escolarização, vendo o todo, mas também sem perder o foco da individualidade, da subjetividade da criança ou qualquer outra pessoa com que esse psicólogo vai trabalhar. Isso fica claro, gente, né? Que tem que ter esses dois olhares, esse psicólogo ele tem que fazer uma mediação entre esses dois olhares e a importância disso? Acho que sim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Aí tem uma frase dessa primeira bibliografia que é: nessa perspectiva, o psicólogo não é um resolvedor de problemas. Gente, isso é muito importante. O psicólogo não é resolvedor de problemas na escola. Um mero divulgador de teorias e conhecimentos psicológicos, mas um profissional que, dentro de seus limites, da sua especificidade, pode ajudar a escola a remover obstáculos, né? Então, o psicólogo, ele não é o protagonista, ele é alguém que vai facilitar aquele ambiente de se transformar, né? É como se ele regasse uma terra com plantas ali que vão nascer, né? Então, ele ajuda só nesse processo, ele dá um empurrãozinho, ele não é protagonista. Então, né, ele vai remover esses obstáculos que se interpõem entre o sujeito e o conhecimento, né, e a formação de cidadãos para o meio da construção da prática educativa que favoreçam processos de humanização e reapropriação das capacidades de pensamento crítico. Então, é isso, né? Ele não é protagonista, ele tem que ter essa mediação entre o coletivo, mas também o indivíduo, né? E prezar sempre por esse pensamento crítico, porque esse pensamento crítico que vai emancipar esses sujeitos. Aí tem o que eu falei, né, que a gente ia falar sobre maturacionismo, né, que eu vou falar sobre a zona de desenvolvimento proximal, né, que a gente precisa, como psicólogos escolar crítico, nós precisamos romper com concepções antiquadas, concepções que são da classe dominante, né, e que servem ao seu propósito. Uma delas é o maturacionismo, né? Isso aqui é de um texto, de um artigo que a professora indicou que a gente lesse, e é um texto muito importante para entender essa diferença entre desenvolvimento e aprendizagem, como se dá essa relação, né? Que criança não é manga, não amadurece, né? Então, eu sugiro que vocês leiam esse artigo, é só procurar: criança não é manga, não amadurece. É bem legal. Uma das teorias que tentam explicar o porquê de algumas crianças não aprendem diz respeito à maturação neurológica, porém, ela desconsidera que o ser humano é histórico e que está em constante transformação. Não podemos considerar a criança como um ser imaturo, porque pelo simples fato de diferenciar-se de um adulto. Então, você não pode comparar uma criança com um adulto, sabe? Você não pode comparar uma criança de 6 anos com uma criança de 13, né? Então, você tem que ver o quanto aquela criança desenvolveu, tem que ver o que ela já tem de repertório e o quanto ela pode evoluir ainda. Então, não é que ela não está madura o suficiente, sabe? Ela tem que aprender aquilo. Então, a boa educação é aquela que antecede o desenvolvimento, né? E para romper com essas ideias maturacionistas, né, é preciso criar uma nova relação entre desenvolvimento e aprendizagem, que é o que o Vygotsky faz, né? Vygotsky e sua teoria de zona proximal falam sobre a criança não esperar o amadurecimento para realizar certas tarefas, mas adiantar o desenvolvimento, pois a aprendizagem que gera o desenvolvimento. Então, cria uma nova dinâmica entre esses dois aspectos, né? Que a gente vê aqui. Ainda há uma relação entre determinado nível de desenvolvimento e a capacidade ou competência para aprender certos conteúdos, né? Por exemplo, criança de 4 anos não vai aprender multiplicação, né? Mas, não perder isso de vista, né? Tipo, não é algo totalmente radical, mas é uma subversão do que se pensava, né? Porque, no entanto, a grande inovação proposta por Vygotsky é a defesa de que não existe um único nível de desenvolvimento, mas sim dois: o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal,
falei errado aqui, escrevi errado. É o desenvolvimento potencial. Então, tem 2 tipos de desenvolvimento, né? O desenvolvimento real, que é o que a criança já consegue fazer, e tem o desenvolvimento potencial, que é aonde ela ainda pode chegar. E esse espaço entre essas duas, entre esses 2 desenvolvimentos, chama zona de desenvolvimento proximal, né? Então, essa é a pegada do Vygotsky. Tá acabando já o tempo, então eu vou fechar essa sala, tá bom, gente? Eu acho que vai ser no mesmo link. Qualquer coisa eu aviso no grupo se vai ser o mesmo link.